Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso Neo Talks. Estou aqui com esse fera, é do restaurante Frango Gaúcho. Diga-se de passagem, o melhor frango da cidade. Seu Marcos e a família que domina hoje e traz aí esse entretenimento com a melhor comida e o melhor frango do Brasil. No Brasil, tá bom, aceito. Eu falo de Goiânia, né? Porque a gente ainda tá só em Goiânia, que Deus abençoe que a gente evolua, por enquanto de Goiânia. De Goiânia, né? O restaurante deles é 23 anos, 23 anos agora em maio, faz 23 anos de operação. quase a minha idade, ó. Um ano mais velho que eu. Sério? Você tá novo aí? Você acredita que eu passava lá de bicicleta na porta do seu restaurante, cara? E olha pra você ver como é que é as coisas. Hoje nós estamos aqui sentados numa mesa, Batendo papo, vamos falar trocando de de ideia. negócio, vamos falar do futuro. Vamos falar mal de alguém também? É, vamos Não, falar né? do Vamos presidente. ser cancelados. Vamos eleger um inimigo em comum. Então é o seguinte, estamos aqui para falar hoje. Conheci o Marcos. Pensa num cara que tem a mente aberta, né? Só elogios mesmo, não é da boca para fora, porque tirou, né, aquela história de ter um simples bar, né? Aquele boteco, a raiz não que seja, não seja, né? Existe Sim. esse requinte lá ainda, né? Uhum. As mesas tradicionais, mas tem uma senhora de uma brinquedoteca, né? Investiu lá bastante. Foi. Para mim que tem pouco filho, eu adoro estar em lugares que tem brinquedoteca. Eu quero que você fale aí para nós, como que está sendo aí o Botequeiro de 2026. Muitos desafios, né? Muitos desafios aí para 2026. Estamos aí enfrentando uma inflação, estamos enfrentando as canetas emagrecedoras, estamos enfrentando mudança de hábito da geração mais nova aí, né, que está reduzindo o consumo. E assim, mais uma vez a gente vai ter que se reinventar, né? É um começo, óbvio que assim não é algo igual à pandemia, né? Para quem passou a pandemia, mas a gente já vem se preparando aí para não vamos parar com aquilo que a gente já faz bem, mas a gente tem que mostrar, comunicar cada vez mais o saudável, né? O sem gordura, o pouco glúten. Então, assim, a gente tem que potencializar isso. Hoje, o que a gente vê para 2026 é isso. É um ano de muitos feriados. Via de regra, para o bar é bom, né? Óbvio que há uma redução do volume de faturamento de final de semana, mas o feriado em si ele dá uma prolongada, né? Então quem viaja, viaja, mas quem não viaja, como Goiânia não tem mar, o povo vai para o bar, né? É um ano de Copa do Mundo, para a gente traciona bastante também, contribui. Um ano de eleição, via de regra, também acaba sendo positivo, né? E o cabo eleitoral vai fazer uma campanha, vai fazer um happy hour, vai fazer, então assim, uma expectativa de um ano positivo, mais uma vez. É isso aí. Essa ideia do bar, né, veio da família aí. Você já me contou essa história no passado. Primeiro veio o pai na frente. É. Como é que foi? Assim, é engraçado, né? A gente nasceu e se criou na roça, e aí por uma questão de saúde da minha mãe e a vontade do meu pai em proporcionar estudo para os filhos, ele saiu lá do interior de Santa Catarina, o oeste. O pessoal fala: você vem de Santa Catarina, o que você vai fazer aqui em Goiânia? O pessoal Uhum. conhece o litoral, né? Conhece as belas praias que tem lá e tal, mas a gente era da roça, era lá no divisa da Argentina, lá oeste, lá onde nós morávamos, até na divisa da Argentina, dava 30 quilômetros. E a gente nasceu e se criou na roça, e aí um amigo nosso veio uns 4, 5 anos antes, e foi dando certo. E aí ele teve o desafio de quem ele trazia de ajudar a dar certo.
Lá em 2003 não existia, eu costumo dizer que não existia a palavra consultoria ainda. Mas ele prestou de forma informal uma consultoria com a gente. Ele ajudou a gente a achar o ponto. Os primeiros 6 meses aí, ele ia lá uma vez por semana no começo, uma vez cada 15 dias. E aí, seu Ascoli, que é o nosso sobrenome, né? A gente era conhecido. Quanto vendeu? Como é que está vendendo? O que está vendendo? Ele tinha um desafio dentro dele que das pessoas que ele trazia que tinham que dar certo. E eu falo que no nosso negócio lá, para quem conheceu o que era o Bar do Frango há 20 anos atrás, eu falo que não é que a gente deu certo, a gente fez dar certo. Não foram uma e nem duas as vezes que deu vontade de desistir. Mas como muitas vezes já tinha vendido quase tudo lá e a vontade de fazer dar certo era maior do que desistir, eu falo que a gente fez dar certo. Mas você já tinha operação de bar, restaurante lá em Santa Nada, Catarina? a gente mexia com porco, vaca e galinha. O que o pai tinha, que assim, a gente morava numa vila e existiam 2, 3 vezes por ano as festas comunitárias, né? Então tinha a festa do padroeiro lá, padroeiro São Brás. Então ele era festeiro, ajudava a organizar, então tinha que na época podia, né? A gente abatia um garote lá e aí temperava a carne, arrumava a cerveja Eu sei como é que é. e fazia os festejos. Então se tinha essa expertise. Mas eu falo que tocar um bar é fazer uma festa todo dia, porque você tem que estar com a cerveja gelada, com o petisco pronto, né, prestar um bom atendimento, estar aberto, feliz e sorridente para receber o cliente, porque muitas vezes o cliente não tem cliente que vai lá para desabafar também vai, mas ele está indo lá para procurar se entreter, uma boa comida, um bom atendimento, né? E isso a gente já carregava, já aprendeu de lá, né? E quando assim que vocês estavam na operação que vocês falou, não, agora a gente realmente é referência mesmo? Olha, é uma pergunta difícil de responder, mas assim, são vários os momentos e os divisores de água, né? Mas quando a gente consegue concluir a ampliação que a gente fez, que aumentaram lá de 400, a obra passou de 800 metros e aí fez a brinquedoteca, né? Aí a visibilidade aumentou e melhorou. E eu acho que é uma construção, uma coisa complementa a outra. 23 anos de história não são 23 dias e nem 23 meses. Então é um conjunto, né? Hoje, posso dizer assim que aonde eu vou em Goiânia, praticamente a gente não se esconde mais, né? Alguém já viu falar da gente, alguém conhece a gente. E o contrário também é verdadeiro. Se tem muita gente que conhece a gente, mas tem muita gente ainda que não teve a oportunidade de conhecer e não conhece a gente. No meio dos botecos, no meio empresarial, muita gente conhece a gente, sim, com certeza. Mas tem muito cliente ainda que falta a gente atingir ainda e mostrar que o nosso frango é o melhor frango de Goiânia. Com certeza. E qual que é a visão que você tem para frente no futuro com essa tecnologia de entrega de comida hoje, as pessoas cada vez mais aderindo, né, por não cozinhar em casa, pela facilidade de receber, né, em casa com qualidade? Como é que você vê o mercado em relação a esse sentido aí? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Inclusive, assim, a gente fez a ampliação. Foi um recurso significativo para fazer isso. E agora, como a gente estava conversando há pouco, com a mudança aí, a casa que eu moro hoje, ela é encostada na minha parte de retaguarda, que eu tenho cozinha e produção. Certo. Então, a intenção é explorar o delivery. Né? Então, assim, hoje a gente fatura 250, 300 mil no delivery. É possível, e com não uma quantidade muito grande de recursos, a gente dobrar esse faturamento. Agora, para o meu salão, para eu dobrar o faturamento, aí é muita grana. Então, assim, e é uma tendência, veio para ficar, eu acho que cada vez mais se tende a isso.
E sou muito grato a Neubeg nesse sentido, de ter produzido essa embalagem aí fantástica que só veio a agregar, né? Sem dúvida veio agregar. Quando eu vi essa embalagem, foi um parceiro nosso em comum que apresentou essa embalagem. Eu falei assim, bingo, era o que eu estava precisando. Foi amor à primeira vista. Bom demais. A gente fica feliz aí de participar da história, né? É uma responsabilidade grande a gente entrar em 20 anos aí de casa, né? E entregar para vocês aí realmente com qualidade. Então a gente realmente faz com amor, né? A gente até brinca que a gente leva a bag do Frango Gaúcho para os eventos, para as feiras, né? E é a primeira a sumir. Acho que nós vamos ter que pôr tag nelas agora, Pra porque rastrear. Ou leva mais, pô. Ou além leva de mais. ser bonita, ficou bonito mesmo, o gaúcho por si só, ele tem um amor a mais, assim, no que eles fazem, né? Então é uma comunidade mais unida, né? O pessoal, quando vê realmente que é gaúcho, né? E tem para todo lado, né? Ixi, Brasil Tem inteiro, se de separar fora, não. né? Vocês vieram parar aqui porque é uma cultura de andar mesmo, né? Vocês Sim. são inquietos, vai para um lado e vai para o outro. Então, o gaúcho ele tá por todo lugar. Então, onde a gente vai, com certeza, é a primeira assim, a assumir, né? Não, mas eu quero levar essa, eu quero levar aquela outra e tal. Mas realmente é muito bonita, né? E tem a cara do Brasil, A né? Um pouco do amarelo inspiração, com verde, né? mas na verdade, assim, então eu vou te contar um segredo aqui. Quando a gente fez a renderização da logomarca, a inspiração, as cores foram inspiradas na bandeira do Rio Grande do Sul. O verde, o vermelho e o amarelo vêm da bandeira do Rio Grande do Sul. Sim, sim, sim. Então, E o quando chimarrão tá aqui. isso aí foi um detalhe que o pai não deixou de colocar, não. E ele brigou comigo ainda, porque a cuia de chimarrão tá muito pequena. Eu falei, pai, mas não adianta, é uma nova pegada e tal, porque a logomarca antiga era o símbolo, tinha o copo, o frango e a cuia de chimarrão, né? Era uma foto. Pai, mas é um trabalho difícil para trabalhar e tal, a gente tem que mudar, tem que evoluir a logomarca e tal, não sei o que, não sei o que. Não, mas a cuia vocês não podem tirar. Pode fazer o que vocês quiserem, mas a cuia vocês não podem tirar. Coisa Então, boa. E seu pai tá com quantos anos? 68. Aí tá firme, né? Tá firme. É, Aroeira. dali Quem não conhece a gente, muitas das vezes, fala que acha que a gente é irmão. Né? Aí eu falo assim, não é o meu pai que tá novo, é eu que andei muito estado de terra. muito, Tô surrado. muito chão, né? É isso aí. Então, voltando ao assunto aí do crescimento do delivery, né? A gente fica muito feliz, né? De poder contribuir aí com o sucesso do Frango Gaúcho, principalmente agora nesse expansão, né? De delivery aí, nível mundial, né? Realmente é o que você falou, é um caminho sem volta. A gente faz parte, né, da experiência hoje do cliente, então a embalagem, você mesmo já me falou sobre isso, né? Primeiro o cliente, ele come com os olhos, né? Ele vai, o que ele vê primeiro ali é o que vai agradar, depois é consequência, É né? indiscutível. É um balanceamento, né? Óbvio que assim, se você tiver uma embalagem boa e uma comida ruim, só a embalagem não vai fazer milagre. Agora, Sim. não adianta você ter uma ótima comida e o frango chega lá no saco que rasgou, rapaz. Olha, é constrangedor, sabe? É constrangedor. E eu passei por isso, como muitos outros empresários passaram. E você que ainda não usa Neubag, tá? Que usa o saco de papel, compra que vale a pena. Olha, eu recomendo, porque é muito constrangedor. Você tá lá com o frango, o cara tá pronto para comer, o entregador do iFood chega lá e assim, o papel pra gente, por exemplo, que sela, aí sai quente, aí sai o vaporzinho. Aquele vaporzinho ali era o suficiente para umedecer o saco e chegar lá, o cara entregava assim e cair tudo no chão. Rapaz, você É triste. quer Você faz sumir com de vergonha tanto nessa hora. amor, né? E aí depende também do serviço do motoboy. E tem os desafios, né? Às vezes tá com outra entrega, às vezes tem pega uma chuva, né? A gente, dali do restaurante até a casa do cliente ainda tem uma história, né? Não, com certeza, assim. E hoje
a gente acredita, né? Existem 2 caminhos, mas um caminho para escalar é usar os motoboys do iFood. Sim, E os caras ganham na velocidade, né? E tal. Então, assim, muitas vezes eles não têm o mesmo cuidado que o nosso entregador próprio com teria, certeza. né? Porque o cara pegou o pedido ali, ele já quer ir para o próximo, quer ir para o próximo. E nessa hora, uma boa embalagem faz grande diferença para levar o seu produto. E assim, não fica na primeira experiência também, né? Com certeza, quantas pessoas que você conhece que às vezes já te mandou foto da sua bag em outro Não, momento, hoje, assim, hoje, em outras hoje, instâncias. hoje, essa sacola, essa sacola aqui, teve um modelo que a gente projetou ela para um tamanho e dentro dos nossos pratos ela acabou ficando pequena porque a gente escolheu errado. Aham. E aí tava lá e a gente de vez em quando usava por isso e por aquilo. Hoje essa sacola virou o xodozinho do frango gaúcho. Por quê? Porque o cliente vem lá e pede, come, né, os pratos são servidos e acaba sobrando, ele quer levar. Uhum. Ele sai desfilando do bar com essas Bom sacolas. demais. E você já recebeu, assim, a gente recebe, né? Por estar na frente da operação, sempre eu tô recebendo, né? Às vezes num ônibus, às vezes na beira de rio. É surreal, assim, o que as pessoas conseguem fazer após, Sim, sim, né, sim. aquela primeira arrancada ali, que é a que sai do restaurante até na casa, né? Mas depois ali, o pessoal realmente tem muita gente que já sabe, né, reutilizar ela, então usa para diversas coisas, não só pro quente, mas também pro gelado, coloca uma cervejinha, vai pra piscina. Ah, não, com certeza. E é gratificante para a gente. Aí, Esses dias eu estava lá no Buriti Shop. E aí a mulher passou com a minha sacolinha. Não sei se ela estava indo trocar algum produto e tal. sim. Falei para minha esposa. Olha lá. Cara, não É muito tem. bom. É gostoso isso Eu acho aí, muito bom né? também. Sem contar que tem gente, esses dias o cara tava lá no Rio de Janeiro e aí tava lá. Eu não lembro se era no Leblon, se era em Copacabana e tal. O cara tirou uma foto assim e postou, sabe? Ah, cara, é gratificante demais. Então, assim, é uma oportunidade. A gente vê, além de entregar uma sacola de qualidade, de entregar, você vê que é uma chance de reforçar ainda mais a marca. Com certeza. Porque não é um negócio igual o saco de papel que o cara pegou, Joga fora, já né? vai pro lixo, É. entendeu? Quando o cara recebe o prato da gente lá, ele fica com dó de jogar a sacola fora. Você já tinha feito propaganda em outdoor? Tem um ano que a gente começou. Eu não tinha feito ainda. Tem É. um ano que a gente começou a fazer. Pois é, aqui a gente tá com o nosso outdoor ambulante, né? A dica é, cara, a gente tem que fazer com que o cliente tenha essa noção, né, de reutilização. A gente tem que pensar no depois, né? Então, fazer com que o cliente utilize a bag do frango gaúcho em outros momentos, sei lá, marcar o frango gaúcho, né? Criar uma campanha para que ele leve a sua marca e ele tenha algum benefício, né? E no final das contas, o cliente, ele precisa de um benefício. Então ele já ganhou o benefício que é a bag. Sim, sim, sim. Só que para ele, assim, vamos lá. Por exemplo, você pegar hoje a dona de casa, enfim, ela vai é algo cultural, porque a sacola boa mesmo, ela tá ou no armário, ou ela tá debaixo do colchão, ela tá em algum canto lá, entendeu? A sacolinha de plástico, ela é habitual ali para lixo, né? Sim. Então, uma dica que eu dou, né, para os meus clientes é fazer algo a mais, pensar no além. Cara, o que que eu posso fazer para o meu cliente realmente usar ela para fazer uma compra, usar ela para ir no shopping e tal? Tem que movimentar. Então, tem que dar alguma coisinha a mais, um Sim. torresminho, um shotzinho, alguma coisa. Não, posta aí, usa aí e vem aqui no bar que eu vou te dar isso, que eu vou te dar aquilo, entendeu? É importante trabalhar esse marketing, né? Porque faz total diferença, né? A gente vê a marca da gente rodando, né? Na mão do público ideal, né? Porque, por exemplo, o outdoor, a mídia ali, né? No meu ponto de vista, você paga, mas como é que você mede? Como é que você sabe, né? Realmente que aquele cliente
te viu lá naquele outdoor, e ele não vai chegar lá falando, ó, te vi no não, outdoor e tal. difícil, Então é difícil. presença de marca, né? Presença de marca. E essa presença de marca, eu acredito isso. muito, não é? Agora não é vendendo meu produto, que dá para fazer em cima, né? De uma simples sacola, né? Vamos dizer assim. Sim. Era a simples sacola, né? Hoje a gente tem a categoria Neobag mesmo, né? A gente criou a nossa marca de sacola, a primeira marca de sacola. E a gente, da mesma forma que você faz aí com 20 anos, os seus pratos e tal, a gente tem o nosso diferencial, que é fazer por amor também. Então a gente tem energia para fazer, a gente não trata ela como uma simples sacolinha, né? A gente tem um processo, com certeza. Está sempre buscando melhorar os processos, buscar a comunicação, chegar mais próximo do cliente. É difícil ser empresário em qualquer ramo, né? Seja no ramo de restaurante, ou no ramo de embalagem, ou no ramo de pet shop. Ser empreender no Brasil é para louco. Essa é a verdade. Sangue no olho. Mas, continuando falando aqui sobre experiência, né? Não só realmente a embalagem, né? Você sempre cuidou, né? Você tem ali as outras embalagens que você sela, né? Você sempre tem um cuidado ali a mais, né? É aquilo que eu comentei. Não adianta eu ter uma boa comida e não ter uma boa embalagem. Então, assim, a Neobag veio como um complemento daquilo que a gente já tinha, né? Que é mandar tudo separadinho, tudo porcionadinho, tudo seladinho, para entregar uma melhor experiência para o cliente, sem dúvida. E falando aí, continuando falando do futuro aí, como que você enxerga a gastronomia hoje aí, no modo geral? É por região? Ela se diferencia? O que vocês buscam hoje no mercado aí, além de se diferenciar na qualidade do delivery, né? E no presencial? Olha, o que a gente acredita é que, e assim, a Neobag veio a completar isso. A gente trabalha muito com qualidade. E aí eu gosto de dar um testemunho de uma cozinheira que trabalhou em uma outra casa aí por muito tempo, e aí veio fazer uma entrevista com a gente lá, e aí a gente, tendo ela aprovado, a gente passou nos departamentos lá, e aí ela começou a ver as marcas dos produtos que a gente utilizava. Então, hoje, o que a gente tem muitas vezes dificuldade de apresentar, e a gente tem que trabalhar para melhorar isso, é mostrar a qualidade do que a gente tem. Então, assim, a operação de restaurante é uma das mais antigas do mundo, né? Então, assim, além de de tentar dar a melhor hospitalidade para o cliente, a gente tem que tentar mostrar a qualidade que a gente tem. E eu acho que é isso que vai fazer a gente se eternizar ao longo do tempo, né? É isso que a gente busca transmitir, é isso que eu acho que a gente nunca pode perder, né? É isso aí. Eu classifico a qualidade ela em diversos momentos, né? Por exemplo, você trouxe a questão dos produtos que usa, né? Tem aquela questão de catupiry, né? E a essência do catupiry. Catupiry é um creme? É um queijo. Um queijo, né? Um queijo. Aí tem, assim, vai lá e faz uma mistura e vira um creme. É isso. E aí tudo vai, pela lógica, vai ser catupiry, né? Então, tem a questão da qualidade da marca, tem a questão da qualidade da parceria dos seus fornecedores, né? Você tem 20 anos, com certeza. Você tem fornecedores que estão com vocês ali há bastante tempo, né? Que tá ao seu lado ali. E tem a questão realmente da confiança, né? De você realmente pedir um catupiry que seja, um queijo que seja, e que você saber que vai receber na data prevista, com a qualidade que você sempre compra. Com a temperatura ideal. Com a temperatura ideal. Não falando do diferencial aí, que segura, o que é quente segura quente e o que é gelado segura gelado. Exatamente. Né? E um dos nossos diferenciais realmente é a qualidade, né? A confiabilidade. Então, existem, né? Assim como a catupiry, a Nutella, a Gillette, né? Existe, né? A Neobag. E a Neobag sempre vai ser Neobag, né? Hoje a gente se depara com situações, né? Das pessoas, inclusive, usar a Neobag como um anúncio de venda de Neobag. Então,
a gente criou realmente uma categoria, tirou ela ali do zero, está fazendo um bom trabalho, né? Assim como outras marcas de diversos segmentos fez e faz, a gente também tem os nossos valores, que é realmente entregar com qualidade, manter a parceria, fazer com que a gente entregue, né, realmente o que o nosso clientes igual vocês que deu oportunidade para a gente, tá ali sempre escutando, tentando melhorar cada dia mais, né? É uma regra, né? Acho que quem mexe com o negócio sabe que não existe nenhum processo que não possa ser melhorado, né? Você tem que estar sempre olhando o que fazer para melhorar para o seu cliente, que no final das contas ele te importa, Sim, com certeza. mas o seu É o que cliente está na também, ponta. vamos falar agora um pouco de cliente, você também tem o seu cliente ideal, né? Você tem um cliente ali que você acredita que é o seu cliente ideal, né? Por exemplo, você investe muito na questão da brinquedoteca, então você visa muito família, né? É um público que provavelmente chega, né? Consome bem, né? Dentro da realidade, não vai ficar ali às vezes Dando trabalho. só na pinga e no limão, né? Me dá uma dose e tal, acho que o boteco, o bar tinha muito essa cultura, né, de a gente chegar num bar de bairro, vamos dizer assim, e se deparar com as pessoas um pouco alteradas ali, né, às vezes é um ambiente familiar, né, que vocês prezam muito hoje, né? Na verdade, assim, ó, se a gente for parar para analisar, eu gosto de fazer um trocadilho de bar com posto de combustível. Se você olhar o que era posto de combustível há 25, 30 anos atrás, era um lugar, tinha o borracheiro, tinha sempre sujo de óleo, você está entendendo? E hoje você vai passear praticamente no posto de combustível, né? Sim, É a loja de sim, conveniência, você não vê graxa em lugar nenhum. sim, virou o Houve, point. houve uma evolução. E os bares hoje também acabaram que acompanharam isso aí. A gente tinha a expressão, né? O boteco copo sujo, entendeu? Então, assim, hoje houve essa evolução, houve essa consciência, digamos assim, né? Seja porque eu entrego segurança alimentar, que é algo que é primordial, que a gente acredita demais, que a gente zela demais, segurança alimentar, higiene, né? E aí, juntando isso tudo, tem a experiência do cliente, né? Hoje se fala muito da experiência do cliente. Então, assim, não que o cara que vai lá e toma uma dose e come um torresmo não é um cara bem-vindo no boteco, né? Sim. A gente está aberto para atender todos os públicos. Mas quando a gente amplia o espaço, faz um espaço maior, mais aconchegante, quando eu proporciono um serviço de brinquedoteca, né? Eu costumo dizer assim que a gente já tinha uma comida muito boa, porque o que ia de família lá com criança já não era brincadeira. E aí o que aconteceu? Antes a criança virava para o pai e falava assim: pai, estava lá, pai, vamos embora, vamos embora. Agora é o pai que tem que ir lá na brinquedoteca e falar: filho, vamos embora. E o filho: pai, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. A saideira Então, aumentou, então. A saideira agora então saiu de 3 para 10. mais ou menos isso. Tá certo. Cara, mas muito bom, parabéns. O trabalho de vocês é diferenciado mesmo. Uma outra pergunta em relação ao consumo brasileiro. É, a gente falando de qualidade, que vocês também entregam qualidade, mas o preço é justo, né? Não é o nem mais barato, mas também não é o mais caro. É um preço justo, né? Cobra-se o preço justo. E hoje para a família, né, igual você fala, um frango, um arroz, um feijão tropeiro, igual vocês mandam, acho que preparar em casa, além do trabalho, eu não sei se compensa. Compensa, acho que compensa hoje a gente ir no mercado e comprar, você acha que fica elas por elas? O que você vê nesse sentido? Olha, eu falo assim que a gente tem um ótimo custo-benefício, né? A gente tem um ótimo custo-benefício. Então, assim, hoje se pegar o carro-chefe da casa, que é o meio frango especial. Então, vai meio frango, arroz, feijão tropeiro, mandioca e vinagrete. A gente vende ele a R$ 79,90, né? Comem bem 3 pessoas. Se tiver 3 adultos e mais uma criança, e aí se for fazer a conta e dividir,
vai dar coisa de 20, R$ 23, né? Por pessoa. É preço de marmitex, modo de falar. Sim. Então, assim, é óbvio, né, que se você for colocar bem na ponta da caneta o tempo, o gás e tal, e uma possível sobra, a gente é mais interessante comprar da gente muitas vezes do que preparar em casa. Agora, se eu for olhar lá, eu tenho o privilégio, digamos assim, de almoçar em casa com a minha esposa. Então, assim, ela já põe um pouquinho mais de água no feijão, põe um pouquinho mais de arroz e faz o almoço e já esquenta para a janta. Aí é outro patamar, é outra Uhum. história, né? Então, assim, tem os dois viés. Mas cada vez mais a gente tende a fazer pratos mais ajustados. E aí isso não é só o frango que faz isso, o iFood vem fazendo uma pressão enorme, que é uma big de uma empresa. O iFood mesmo fala que o concorrente dele, o maior concorrente dele não são os restaurantes. Os restaurantes são parceiros. O maior concorrente dele, isso eu já vi o Diego Barreto falar, é a dona de casa. Ele quer que a dona de casa deixe de cozinhar e que passe a ser mais interessante ela pedir no iFood do que cozinhar na própria casa. E quando você tem uma operação que você consegue escalar isso, você consegue balancear esse custo dela. E eu acredito que cada vez mais, se a gente olhar o mercado chinês mesmo, Não se faz eu não, mais nada. não sei mensurar quantas vezes maior é do que o mercado brasileiro. O mercado chinês, ninguém cozinha, não, cara. Ninguém. É o tempo todo assim, é loucura, né? É uma cultura também de muito trabalho, não que o brasileiro não seja, a gente trabalha muito também, mas a rotina está cada vez mais puxada, né? Então, realmente, todo dia é difícil, mas com certeza concorrer com a dona de casa, igual o Diego Barreto falou, você tem que concorrer com a qualidade também, senão ela não vai aceitar, né? Então, Sim, não, indiscutível, indiscutível. então ela. E aí a qualidade entra no âmbito geral, na entrega, na embalagem, no produto, na experiência, né? Senão fica algo que realmente é descaracterizado ali para dona de casa. Eu não vou pedir porque essa comida é ruim, porque isso, porque aquilo, porque a entrega demora, porque aquilo todo, né? Mas eu acredito muito aí, né? Venho falando sobre isso. Tanto é que a gente tá nesse caminho, nessa corrida, que realmente assim o sistema brasileiro de entregas vai evoluir bastante aí nos próximos 5 anos, né? É algo que vai ser surreal. Então, a operação de restaurante, bar, o que for, né? Que tiver aí como tá dentro da casa do cliente para servir ele, vai ter a vantagem. O ano passado, quem começou o ano passado, em Goiânia especificamente, né, não imaginava que o mundo ia dar uma virada. Não posso falar 360 porque volta no mesmo lugar, mas de 180 graus igual foi, né? Então a 99 entra no mercado goiano ali maio, junho, né? Ela abre 400 mil pedidos, no segundo 700 mil pedidos e o iFood começa a brigar. E aí o que aconteceu com o mercado? O iFood não perdeu o mercado. O iFood também cresceu. E aí no final de agosto, setembro, o iFood estava fazendo 1.200.000 pedidos, 1.000 pedidos por mês, e a 99 fez mais 1 milhão de pedidos. O que aconteceu? Ninguém canibalizou ninguém. E simplesmente o mercado como um todo evoluiu e mais pessoas passaram a pedir. Óbvio, né, que o fator promoção, os caras injetaram dinheiro, e isso contribuiu. Mas agora você pode ver que tirou-se os vouchers, um monte de cupom, e os caras ainda estabilizou. Caiu, não tá, a 99 não está fazendo 1 milhão de pedidos, mas os seus 800 mil ela se manteve. Ou seja, o mercado, de maneira geral, cresceu. E com a expectativa da entrada da Kita, deve dar mais uma balançada nisso aí. Então, eu acredito que é um mundo sem volta. Com certeza. Tecnologia e comida boa e Neobag, com certeza vai contribuir aí pro Brasil caminhar cada vez mais para esse sucesso. Amém. Obrigado aí pela visita aqui no nosso Neo Talks. Falamos aí de negócio, falamos de
futuro. Mentimos um pouco ou não? Falamos só a Não, verdade. eu não gosto de mentir, não. Só a verdade. A gente fez a nossa bag aí do Neotalks e frango do gaúcho para poder te presentear aí. Muito bonito. Tá chegando Copa do Mundo. Acho que podemos fazer depois já um planejamento para fazer umas edições especiais lá do frango do gaúcho da Copa do Mundo. Vamos Para fazer. realmente levar aquele público fiel que vai pedir muita comida boa e sair de lá com a Nel Bag, com frango gaúcho E o melhor frango de Goiânia dentro. e o melhor frango de Goiânia e Brasil campeão. Rapaz. É melhor não falar, né? Vamos acreditar, né? Nós somos brasileiros, cara. Não, Nós somos brasileiros. Eu Não, pelo menos ir até na não. final, né? Porque aí o movimento aumenta, né? O negócio fica melhor. Se nós passar das oitavas, cara, podemos soltar foguete. O que nós vamos fazer então? Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer o quê? Vamos dar Neobag pra final? O que nós vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um happy hour? O que nós temos? Nós temos que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Vamos pensar aí, a gente divulga. Você torce pro Brasil e eu torço pra quem tiver contra o Brasil. Mas é isso aí. Mas que façam uma boa campanha, vão torcer. A gente gosta de futebol desde criancinha, todo mundo gosta, né? É um clima muito bom, é uma época muito boa, mas infelizmente a seleção que está aí. Tomara que eu torço muito para que eu esteja errado. Tá? Eu torço muito para que eu esteja errado. Porque quanto mais longe o Brasil for, melhor mais eu vou faturar. Com certeza. Todos nós faturam aí que tá nesse jeito. Entretenimento aí. Mas obrigado. Obrigado a você pelo convite. Vamos se vendo por aí. Estou muito feliz de ter podido participar desse podcast aqui. Foi muito legal e indiscutível. Vocês estão de parabéns pela inovação no produto que vocês criaram. Sem dúvida, você que não tem ainda, você não sabe o que você está perdendo. Pode comprar. Esse cara é bom mesmo, cara. Que vale a pena, beleza? O Marcos foi um dos nossos primeiros clientes aí também. Estamos firmes e conto com você. Não estou ganhando nada para falar isso, tá? Não estou ganhando nada, é de coração. Pelo contrário. Obrigadão, Marcos. Joia. Até mais. Vamos tirar uma foto aqui da nossa bag personalizada aí do frango gaúcho.